Pessoal, para vocês que irão prestar as provas do concurso de procurador do trabalho, nós preparamos um curso que vai tratar especificamente da matéria regime jurídico do Ministério Público. Então, neste curso, nós preparamos uma apostila que contém, assim, de forma resumida, toda a matéria constante do edital. Depois nós preparamos 10 videoaulas e, por fim, vocês receberão 35 testes, onde vocês terão a possibilidade de avaliar o que vocês aprenderam durante o nosso curso e depois terão a oportunidade de conferir as respostas dos testes no gabarito comentado que também está sendo fornecido nesse nosso curso. Então, trata-se de uma disciplina que é muito difícil de você estudar sozinho, porque é uma matéria muito enfadonha, né? Mas nós fizemos o possível para tornar isso bem mais suave, bem mais brando. Então, nós vamos procurar comentar toda a legislação do regime jurídico do Ministério Público, de uma forma bem simples, bem didática, que vocês vão conseguir aproveitar bastante o nosso curso, eu tenho certeza. Nesse primeiro módulo, nós vamos conversar um pouquinho e lembrar o que é a instituição Ministério Público, né? Qual é a sua atribuição, o que o legislador pretendeu quando colocou no artigo 127 a instituição Ministério Público. Então, nós vamos falar da sua autonomia, nós vamos falar dos seus princípios institucionais. Então, porque esse seria, assim, um primeiro módulo introdutório do nosso curso. Então, assim, a respeito do conceito que é Ministério Público, nós encontramos isso de uma forma bem clara no artigo 127 da Constituição Federal. O Constituinte, ele coloca no artigo 127 que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e que tem como atribuição a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, se nós fizermos uma análise detalhada desse conceito, quando o Constituinte diz que o Ministério Público ela é uma instituição, essa palavra instituição ela há de ser entendida como um órgão, isto é, um centro de competência funcional, destituído de personalidade jurídica, né? Cujo centro de competência funcional se justifica por si mesmo. E ele foi criado com um propósito de atingir certas finalidades. Então, a instituição Ministério Público há de ser entendida como um órgão do Estado, né? Então, ou seja, quando a gente diz um órgão do Estado, a gente poderia dizer assim, trata-se de um dos órgãos do Estado pelo qual o Estado exerce a sua soberania. Agora, quando o Constituinte diz que se trata de uma instituição permanente, então nós vamos verificar que o legislador pretendeu atribuir à instituição um perfil de ser uma instituição perene, uma instituição eterna para a sociedade. Ou seja, trata-se de uma instituição que é essencial à função jurisdicional do Estado. E por essa razão, ela vai atuar, juntamente com o Estado, na entrega da prestação jurisdicional, sempre que existir interesse social e individual indisponível. Então, assim, quando a gente diz que se trata de uma instituição permanente, a gente quer dizer, assim, que se trata-se de uma cláusula pétrea. Por quê? Porque não há possibilidade de nenhum outro poder do Estado elaborar qualquer tipo de emenda, qualquer tipo de norma que viesse abolir da ordem jurídica a instituição Ministério Público. Então, por isso que eu queria que vocês entendessem que
é uma instituição permanente. Tem-se que o legislador constituinte, ao colocar a redação dessa forma, ele pretendeu, com essa cláusula de permanência, dar à instituição esse caráter de cláusula pétrea, que não pode ser abolida, que não pode ser extinta, né, da ordem jurídica. Então, nós vimos, é uma instituição perene, eterna para a sociedade, né? Instituição permanente. Depois ele diz assim, é um órgão essencial à função jurisdicional do Estado. Então, é um órgão que vai atuar juntamente com o Estado na entrega da prestação jurisdicional, na distribuição da justiça, né? Sempre que existir um interesse social e individual indisponível. Trata-se de um órgão que recebeu da Constituição a atribuição de defender a ordem jurídica, ou seja, o Ministério Público, ele é o fiscal da lei. Ele, principalmente quando ele atua como custos leves, ele atua fiscalizando o cumprimento da lei. Essa função de fiscal da lei, ela não se dá só quando ele atua como custos leves. Também quando ele atua como órgão agente, ele atua exigindo o cumprimento da lei. Então, por exemplo, quando você tem uma atuação do procurador exigindo da empresa o cumprimento da cota reservada para aprendiz, da cota reservada para a pessoa com deficiência. Então, ele está exigindo o cumprimento da lei, porque ele é um fiscal do cumprimento da lei. Ele também recebeu a atribuição de defender o regime democrático. Ou seja, quando a gente fala a defesa do regime democrático, essa defesa do regime democrático, ela há de ser entendida como o defensor do Estado democrático de direito. E eu sempre lembro aos meus alunos, quando a gente fala no Estado democrático de direito, a gente sempre quer lembrar que o que é o Estado democrático de direito. Então, a gente sempre lembra a vocês que um Estado democrático de direito, ele é muito mais que um Estado de direito. Aquele Estado que se submete ao cumprimento das leis. O Estado democrático de direito é aquele Estado preocupado não só em assegurar alguns direitos, mas um Estado preocupado em fazer com que todas as pessoas que vivem na sociedade possam, em igualdade de condição, exercer esses direitos. Então, por isso que se diz que o Ministério Público, ele tem por incumbência adotar todas as medidas indispensáveis para se garantir o respeito dos poderes públicos aos direitos assegurados na Constituição Democrática de 88. Ou seja, lutar pela preservação dos direitos sociais assegurados na Constituição. Além disso, é claro, ele também vai atuar na preservação dos valores democráticos, da soberania, da representatividade popular. Ele vai se preocupar na defesa das instituições democráticas, na preservação dos direitos políticos como condição de se assegurar liberdade para as pessoas, né? Então, realmente, ele vai atuar na defesa da ordem jurídica, na defesa do regime democrático, ou seja, na defesa do Estado democrático de direito, né? E ainda assim, ele ainda tem que atuar na defesa dos interesses, do interesse social. Então, o que seria interesse social? Por interesse social, nós temos que entender que é aquele interesse destinado, que tem como destinatário a sociedade, dentre os quais se destacam, por exemplo, os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Nós temos um módulo do nosso curso que nós vamos tratar especificamente desses tipos de interesses que são da atribuição do Ministério Público defendê-los. Mas aqui eu só queria lembrá-los que durante muito tempo questionava-se a legitimidade do Ministério Público para tutelar interesse individual homogêneo, diante do caráter
de que esse interesse, na sua essência, ele é um interesse meramente individual. Ocorre que o interesse individual homogêneo, todo mundo deve lembrar, que seria aquele interesse individual que sofreu a mesma lesão. Então, é um interesse individual relevante para a sociedade que sofreu a mesma lesão. Então, por isso que aí ele acaba tendo, apesar de ser um direito na sua essência individual, ele acaba se transformando num interesse coletivo lato sensu, né? O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade do Ministério Público para tutelar os interesses individuais homogêneos. Então, de maneira que hoje, né, a gente já tem sedimentado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a instituição Ministério Público, ela tem como atribuição a defesa da ordem jurídica, a defesa do regime democrático, a defesa dos interesses sociais, assim entendidos aquele que tem como destinatário a sociedade, né? E onde se tem incluído a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, assim, quando a gente fala, sempre que se vislumbrar a existência de um interesse público, o Ministério Público está legitimado a atuar. Eu queria lembrar vocês que quando a gente fala na expressão interesse público, muitas vezes a gente acaba se confundindo, porque essa expressão, às vezes, ela é usada para se referir aos interesses do Estado. E então nós vamos ver que não é isso, não é bem assim. O interesse público, hoje, ele se subdivide em duas modalidades. Então, nós temos o interesse público primário e o interesse público secundário. Então, o interesse público primário, que seria o autêntico interesse público que o Ministério Público está legitimado a tutelar, então é aquele interesse que tem como destinatário, é um interesse público, porque ele tem como destinatário a sociedade, né? Então é um interesse público primário. E ele se contrapõe ao interesse público secundário, que aí sim é o interesse do Estado. Então, não sei se vocês lembram, então, por força do artigo 129, inciso 9 da Constituição Federal, o Ministério Público não está legitimado a atuar em questões ou ações que importam a representação judicial ou a consultoria jurídica de entidade pública. Então, hoje, o Ministério Público ele não defende o Estado. Para essa função, a própria Constituição ela já conferiu legitimidade para órgãos específicos, que é o caso da Defensoria Pública, da Advocacia Geral da União. Estes órgãos, sim, têm como atribuição defender o Estado. Hoje, o Ministério Público ele atua na defesa do interesse público primário, ou seja, na defesa dos interesses sociais, daqueles interesses que se destinam à sociedade. E vejam bem, nessa defesa do interesse público primário, muitas vezes a atuação do procurador acaba se voltando contra o Estado. Então, por exemplo, quando você tem uma atuação visando compelir o Estado a fazer concurso para contratar trabalhador, então você está tendo na defesa do interesse público primário, você está se voltando em face do Estado, né? Então, por isso que tem que ficar bem claro. Então, nós vimos, ele tem por atribuição a defesa da ordem jurídica, a defesa do regime democrático, ou seja, do Estado democrático de direito, a defesa dos interesses sociais indisponíveis, né? E dos interesses do interesse social e dos interesses individuais indisponíveis. Então, o que se entender por interesses individuais indisponíveis? Interesses individuais indisponíveis são aqueles interesses que, diante da sua relevância, a ordem jurídica conferiu para esses interesses a natureza de serem
indisponíveis, ou seja, o seu titular, nem terceiros podem dispor desses direitos, né? Eles se revestem desta natureza de indisponibilidade, de irrenunciabilidade. É o caso, por exemplo, da saúde, da vida, da segurança das pessoas. Então, por exemplo, quando você tem o trabalho infantil envolvendo uma única criança, você tem um interesse individual que tem que receber a tutela, a defesa por parte do Ministério Público. Quando você tem um único trabalhador prestando serviço em condição análoga de escravo, ou seja, com violação da sua dignidade, então, ainda que se trate de um único trabalhador, ainda que se trate de um interesse individual, nós vamos encontrar a legitimidade do Ministério Público atuar, porque se trata de um interesse individual indisponível. Então, com essas colocações, a gente conseguiu, assim, desmembrar o que é o Ministério Público, né? E quais são as suas atribuições constitucionais, né? Então, eu queria falar um pouquinho com vocês também sobre a natureza jurídica da instituição. Então, eu já disse para vocês que, na realidade, a instituição Ministério Público há de ser entendida como um órgão, né? Então, há quem afirma, se vocês fizerem um estudo de doutrina, vocês vão encontrar quem afirme que a instituição Ministério Público seria um órgão extrapoderes, né? Por força da própria Constituição. Quem fala desta forma está se referindo assim, levando em conta a questão da autonomia, né, que a Constituição conferiu para a instituição Ministério Público. Mas a corrente que prevalece é aquela que afirma que realmente a instituição Ministério Público é uma instituição, é um órgão do Estado, de natureza constitucional, a serviço da sociedade na defesa do interesse público primário. Então, é um órgão do Estado de natureza constitucional, a serviço da sociedade e da defesa do interesse público primário. A Constituição de 88, ao instituir um Estado democrático de direito, o legislador constituinte pensou que deveria existir um órgão que viesse revestido de certas peculiaridades, de certos princípios, vamos dizer assim, que possibilitasse a atuação de uma forma livre, de uma forma independente, né? E foi nesse sentido que no próprio parágrafo 1º do artigo 127, que o legislador constituinte assegurou à instituição Ministério Público os princípios institucionais. Por que são princípios institucionais? Porque são os princípios que a Constituição outorgou para a instituição Ministério Público. Então, quais são esses princípios? Então, esses princípios são a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Então, ou seja, com a finalidade de possibilitar uma atuação autônoma, livre e independente da instituição Ministério Público. Então, aí foi assegurado, vamos dizer assim, esses princípios que vão fazer com que os membros da instituição tenham uma atuação livre e independente. Quais são esses princípios, então? Então, nós falamos da unidade. O princípio da unidade significa que a instituição Ministério Público é uma só. Todos têm a mesma atribuição, que é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Todos têm a mesma atribuição. O que difere dentro da instituição é a área de atuação. Então, nós vamos ter o Ministério Público Federal, o Ministério Público
o Ministério Público da União, o Ministério Público dos Estados, o Ministério Público da União, que se subdivide em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e do Distrito Federal e Territórios. Então, assim, mas todos esses ramos, eles compõem a mesma instituição, Ministério Público. O que difere é a área de atuação. Há quem afirme que essa unidade ela há de ser vista dentro de cada ramo do Ministério Público, né? Ou seja, da União ou dos Estados, porque todos os ramos do Ministério Público da União estão subordinados à mesma direção, ao mesmo procurador-geral. Mas eu tenho para mim que não, é muito maior que isso. A instituição Ministério Público é uma só. Todos têm a mesma atribuição, todos têm que defender os mesmos interesses, conforme disposto no caput do artigo 127. O segundo princípio é o princípio da indivisibilidade. Então, o que significa isso? Significa que as atribuições entre os membros do Ministério Público, de um mesmo ramo, elas são indivisíveis. Pode haver a substituição de um membro por um outro, não de forma arbitrária, na forma da lei. Mas, assim, por exemplo, você tem lá uma ação foi proposta por um procurador, no dia da audiência comparece outro procurador, há uma manifestação de um outro procurador. Por quê? Porque todos eles atuam de uma forma indivisível. Né? Ou seja, as atribuições entre os membros do Ministério Público de um mesmo ramo, ela se faz de uma forma coordenada, né? Então, ela se faz desta forma indivisível. Agora, um outro princípio, que é um princípio muito importante, é o princípio da independência funcional. Os membros do Ministério Público, por força da Constituição Federal, eles atuam de forma independente, sem qualquer vínculo de subordinação hierárquica a qualquer um dos poderes do Estado, a qualquer um dentro da própria instituição. Ele vai atuar de acordo com a sua convicção, submisso à sua consciência e aos seus deveres institucionais. Os membros do Ministério Público não recebem ordens, né? Por essa razão, nem o procurador-geral, nem o conselho, nem o corregedor podem impor a qualquer membro a obrigação de fazer de uma determinada forma. O que pode ser feito é uma recomendação, que poderá ser acatada ou não. Então, porque sempre haverá de ser respeitado esse princípio constitucional que outorgou uma atuação de uma forma livre e independente do membro do Ministério Público. Queria lembrar vocês, e aqui já vou falando bem direitinho, que você não pode confundir a autonomia funcional, que nós vamos falar já já, que está prevista no parágrafo 2º do artigo 127, que significa que a instituição não pertence a nenhum dos poderes do Estado, né? Então, é uma autonomia da instituição, com a independência funcional. A independência funcional ela é outorgada ao membro da instituição e a autonomia é outorgada para toda a instituição. Então, esse princípio da independência funcional, ele é muito importante, porque ninguém pode impor a um procurador o arquivamento de um inquérito ou a propositura de uma ação. Então, ele vai agir de acordo com a sua função. Por quê? Porque ele recebeu a independência funcional, que não se confunde com a autonomia funcional. Existe um outro princípio, né, que eu sempre gosto de lembrar, que é o princípio do promotor natural. Esse princípio, ele não está referido no parágrafo 1º do artigo 127 da Constituição, mas ele é extraído
do artigo 5º, incisos 36 e 53 da Constituição Federal. Esse princípio do promotor natural significa que nenhum do jurisdicionado será processado ou julgado por um juízo ou promotor de sessão. Então, por força do princípio do promotor natural, assegura-se que o membro da instituição ele não pode ser afastado das suas funções e nem removido da sua sede, a não ser que ele peça a remoção, né? Então, quando o legislador constituinte fala que ninguém vai ser processado por um juízo de exceção, está se referindo à atuação do promotor, né? Então, ninguém pode impor a um promotor que ele ofereça uma denúncia, que ele atue de uma determinada forma, de uma maneira arbitrária. Então, esse princípio assegura à sociedade e aos jurisdicionados o direito de serem julgados e processados por juízes e promotores que não sejam escolhidos para atuar em um determinado processo, de forma causuística, né? Então, assim, isso daí acaba com o arbítrio. Então, ninguém pode ser escolhido para atuar em um determinado caso, né? Ninguém pode ser... Então, todos os processos, todas as denúncias, elas se submetem a um processo natural de distribuição para ser observado o princípio do promotor natural. Ou seja, apenas o procurador, cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos, pré-determinados e estabelecidos em lei, só estes é que está legitimado a atuar. Então, este princípio do promotor natural, ele é atenuado quando você tem, por exemplo, uma força-tarefa, ou quando você tem um procedimento que atua um grupo que foi criado para atuar numa determinada tarefa. Então, aí, esse princípio ele é abrandado, mas tem que ser abrandado com muito cuidado, porque não pode ser abrandida, não pode ser violado o princípio do promotor natural. No parágrafo 2º do artigo 127 da Constituição Federal, nós vamos encontrar que ao Ministério Público é assegurado a autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção dos seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, cuidando da política remuneratória, dos planos de carreira, né? E aí o próprio Constituinte diz assim: a lei disporá sobre a sua organização e funcionamento. Então, quando a gente diz a autonomia administrativa que foi outorgada à instituição Ministério Público, então a gente vai ver que por autonomia administrativa há de ser entendido o poder que a instituição tem de gerir os interesses da instituição. Então, nesse sentido, ao Ministério Público, à própria instituição Ministério Público, foi conferida a iniciativa do processo legislativo quando se tratar de temas referentes à criação, extinção dos seus cargos e serviços auxiliares, leis que vão dispor sobre política de remuneração, sobre plano de carreira, sobre a organização da instituição. Então, assim, o Ministério Público, a instituição Ministério Público, recebeu da Constituição, né, o poder de ter a liberdade de se auto-administrar, né? Então, ele tem essa autonomia administrativa. A autonomia financeira, ela não vem explicitamente mencionada no texto constitucional, mas ela é extraída se você fizer uma interpretação sistemática das disposições contidas no caput do artigo 127,
com as regras contidas no parágrafo 2º e 3º, e também com os artigos 168 e 169 da Constituição. Então, o que seria a autonomia financeira? Consiste na atribuição no poder que foi conferido para a instituição, elaborar a sua proposta orçamentária, encaminhando-a ao Poder Executivo. E uma vez aprovada a proposta orçamentária, recebido o recurso, a instituição tem liberdade na aplicação dos recursos destinados a prover as suas atividades, tudo com observância à lei de diretrizes orçamentárias, é claro. Não é? Então, mas ela tem essa autonomia, ela tem um orçamento próprio. Né? Então, nós vimos que para a instituição Ministério Público foi outorgada a autonomia administrativa, a autonomia financeira e agora o que é mais importante é a autonomia funcional. Ou seja, não há vinculação do Ministério Público a nenhum dos poderes do Estado. E isso é uma grande conquista. Durante muito tempo, o Ministério Público brasileiro, ele sempre integrou um dos poderes do Estado. Às vezes ele vinha como órgão do Poder Judiciário, às vezes ele vinha como um órgão do Poder Executivo. Então, na última Constituição, até a última Constituição vigente, o Ministério Público ele era um órgão que integrava o Poder Executivo. E quando a gente for falar da atribuição do Ministério Público na greve, vocês vão ver que o fato dele estar atrelado ao Poder Executivo, muitas vezes acabava limitando a atuação do procurador. Né? Então, hoje não. Hoje se trata de um órgão que não está inserido na estrutura de nenhum dos poderes do Estado. Então, ele não integra nem o legislativo, nem o executivo e nem o judiciário. Há quem afirma, e eu acho que aí a gente vai ter assim, um certo exagero, né, que diz assim que o Ministério Público seria um quarto poder. Eu não vejo por aí, né? Mas é um órgão do Estado que tem essa autonomia para agir de forma independente. Então, lembrando mais uma vez que você não pode confundir a independência funcional que tem a ver com o membro da instituição, aquela atuação autônoma, independente, sem subordinação do membro da instituição, com a autonomia funcional, que é uma garantia que foi outorgada para a instituição Ministério Público, de não se estar vinculado em nenhum dos poderes do Estado. Então, hoje, há uma autorização da instituição Ministério Público de tomar todas as decisões em relação à sua atividade física, sem qualquer tipo de interferência de nenhum dos outros órgãos ou poderes do Estado. Então, a instituição é uma instituição autônoma e independente. Continuando esse nosso primeiro módulo, eu queria lembrar que a Constituição, no artigo 128, parágrafo 5º, deixa certo que leis complementares da União, dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada ramo do Ministério Público, mas observando-se, relativamente aos seus membros, as seguintes garantias. E aí nós vamos ter a vitaliciedade, que vai se dar após 2 anos de exercício, não podendo o procurador, o membro do Ministério Público perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado, né? Então, nós vamos ver assim, que durante o estágio probatório, a perda do cargo pode se dar por processo administrativo, onde é assegurado o contraditório e a ampla defesa, né? E agora, depois do estágio probatório, depois
da vitaliciedade, né? Então, daí sim, o membro do Ministério Público só pode perder o cargo por força de decisão judicial transitada em julgado. Então, só por decisão definitiva transitada em julgado é que pode o membro do Ministério Público perder o cargo. Esta é a garantia da vitaliciedade, que só é alcançada após 2 anos de efetivo exercício, né? E o estágio probatório, então nós vamos até falar sobre isso quando a gente for falar das atribuições do corregedor, quando nós formos falar da atribuição do Conselho Superior, né? Então nós vamos ver que o estágio probatório é aquele período de 2 anos de efetivo exercício, que dos primeiros 2 anos do exercício do cargo, que o Ministério, que o membro do Ministério Público ainda está sendo, vamos dizer assim, testado, se ele vai reunir as atribuições para se vitaliciar e para integrar de forma definitiva a instituição. A segunda garantia é a inamovibilidade. Então, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto de maioria absoluta de seus membros, assegurada a ampla defesa. Então, isso é uma conquista. Então, ninguém pode ser removido, né? A não ser que se trate de motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado, do competente Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, sempre assegurando a ampla defesa. Então, nós vamos ver que aí, no caso do procurador do trabalho, a remoção, vamos dizer assim, por força de interesse público, ela se dá por decisão do Conselho Superior, né? Mas tem que ter um voto por maioria absoluta, e o membro do Ministério Público tem que ter tido a oportunidade de se defender. A terceira garantia, que foi assegurada pela Constituição, é a irredutibilidade de subsídio, que vem fixado na forma do parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal, com as ressalvas que estão contidas no artigo 37, 10 e 11, artigo 152, artigo 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º. Eu queria lembrar vocês que, se vocês fizerem uma análise na nossa lei complementar, você vai encontrar a garantia da vitaliciedade e a garantia da inamovibilidade. Mas a gente não encontra a irredutibilidade de subsídio, porque na época que foi editada a lei, esse inciso foi vetado, né? Mas por que ele foi vetado? Porque ele não continha essas exceções que nós estamos nos referindo, que fala do imposto de renda, do teto, dessas limitações. Então, assim, que são aquelas contidas no parágrafo 4º do artigo 39, no 37, 10 e 11. Então, como lá na lei complementar não tinha essa ressalva, né? Então, aí, o artigo que tratava só curto e grosso da irredutibilidade de subsídio, né? O subsídio é a remuneração, né, do membro do Ministério Público. Então, na lei, esse inciso foi vetado. Então, mas isso não significa que os membros do Ministério Público não têm a possibilidade, não têm assegurado essa garantia. Então, estes são os princípios institucionais, as garantias, o conceito da instituição. E com essas colocações, então eu termino aqui esse módulo introdutório do curso Regime Jurídico do Ministério Público.